Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de circuitos elétricos é o seguinte: calcule o valor da resistência equivalente em cada circuito representado. Então, são 5 circuitos. O circuito do item A é um circuito em série, pois a saída de uma resistência, de um resistor, está ligado na entrada de outro resistor. Da seguinte forma: temos a corrente seguindo no sentido de A para B. Então, entrada do primeiro resistor, saída do primeiro resistor. Então, a saída está na entrada do resistor seguinte. Essa é uma característica de uma ligação em série, o circuito série. A saída de um resistor na entrada de outro resistor. Quando o circuito é em série, fazemos a soma dos valores de cada resistência. Então, vamos somar para calcular a resistência equivalente, 1 mais 2 mais 3. Portanto, a resistência equivalente do circuito é igual a 6 ohms, que é a soma de 1 mais 2 mais 3. No item B, temos um circuito paralelo. Paralelo por quê? Nós temos a interligação da entrada das duas resistências e as duas saídas também estão interligadas num ponto comum. Então, é um circuito paralelo. Para calcular a resistência de um circuito paralelo, vamos utilizar o inverso da resistência. Então, será o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da primeira resistência, então 1 dividido por 4, mais o inverso da segunda resistência, 1 dividido por 12. Vamos fazer a soma das frações, determinar o menor múltiplo comum de 4 e 12. É 12, então 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 12 é 1, vezes 1, então 3 mais 1, 4. Então 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 4 dividido por 12. E agora podemos inverter as duas frações ao mesmo tempo. Temos uma proporção, então vamos inverter. Será 12 dividido por 4 e a resistência equivalente dividido por 1. Então, a resistência equivalente será 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, a resistência equivalente, 3 ohms. No item C, temos um circuito misto. O circuito misto é a combinação de resistências em série e em paralelo. Então, temos uma malha com 3 resistências em paralelo. Devemos transformar essas resistências em paralelo em uma equivalente. Então, vai ficar da seguinte forma: redesenhando o circuito, ponto A, a primeira resistência, 10 ohms, e vamos calcular agora o equivalente dessas 3 resistências em paralelo. Então, será 1 dividido pela resistência equivalente é igual, agora, o inverso de cada resistência. 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 60. Menor múltiplo comum de 20, 30 e 60 é 60. Então, vai ficar da seguinte forma: vamos colocar o 60 no denominador. 60 dividido por 20 é 3, então será 3, mais 60 dividido por 30 é 2, 2 vezes 1, 2. E 60 dividido por 60 é 1, vezes 1 é 1. Então, 3 mais 2 mais 1 é igual a 6. Então, será 6 dividido por 60, acertando, fazendo aí inversões das frações. Então, a resistência equivalente será igual a 60 dividido por 6, que é igual a 10 ohms. Então, vamos escrever agora a resistência equivalente do circuito em paralelo. Então, vamos ter agora um circuito em série, a soma de duas resistências de 10 ohms. 10 mais 10 é igual a 20. Portanto, a resistência equivalente do item C é igual a 20 ohms. Essa é a resposta do item C. No item D, temos um circuito misto. Vamos redesenhar o circuito. Redesenhando, vamos fazer o ponto A, a resistência de 3 ohms, a seguir a resistência de 4 ohms e a resistência novamente de 4 ohms. As resistências de 3 e 1 ohms estão em série, então vamos fazer o equivalente dessas duas resistências. 3 mais 1, 4. Então, temos uma resistência de 4 ohms equivalente. Agora, temos a resistência de 4 ohms com 4 ohms em paralelo. Então, vamos transformar esse paralelo numa resistência equivalente. Então, redesenhando o circuito, ponto A, 3 ohms, fazendo a representação da resistência equivalente, e agora a outra resistência de 4 ohms. Então, ponto A, ponto B,
4 ohms. Aqui temos duas resistências de mesmo valor em paralelo, os valores são iguais. Uma dica para não precisar fazer o cálculo: quando temos duas resistências de igual valor em paralelo, a resistência equivalente será a metade do valor de uma delas. Então, duas resistências em paralelo de 4 ohms, a resistência equivalente será de 2 ohms. E agora temos um circuito em série, 3 mais 2 mais 4. Fazendo a soma, o resultado será igual a 9, portanto, a resistência equivalente do item D, 9 ohms. Agora o item E, o desenho do circuito está um pouco diferente. Como são 4 resistências iguais de 4 ohms, vamos nomear as resistências de R1, R2, R3 e R4 e vamos redesenhar o circuito. Observe que a resistência R4 ela interliga o ponto A ao ponto B diretamente. Então vamos desenhar. Ponto A, agora a resistência R4 e o ponto B. Fazendo o caminho do ponto A até o ponto B, passando pela resistência R4, observe que ela está interligando os pontos A e B. Então é resistência R4. Agora vamos fazer as outras resistências. Resistência R1 e R2, elas também estão interligadas ao ponto A, a entrada de cada uma delas. Então vamos fazer essa representação. As duas resistências, R1 e R2, e R1 e R2 estão ligadas ao ponto comum, a resistência R3. Então elas vão se interligar, a resistência R3, e a resistência R3 irá se interligar ao ponto B, juntamente com a resistência R4. Então redesenhamos o circuito. Agora vamos transformar os paralelos que existem no circuito em resistências equivalentes e calcular a resistência equivalente total. Então temos aqui um paralelo de R1 com R2. Como são duas resistências de 4 ohms, a resistência equivalente desse paralelo será igual a 2 ohms. Então vamos redesenhar o circuito novamente. A resistência R4 de 4 ohms, o equivalente de R1, R2, 2 ohms, e a resistência R3. Então 2 ohms. E a resistência R3 de 4 ohms. Aí temos um circuito em série, uma malha em série com 2 ohms e 4 ohms, o equivalente será 6 ohms. Então vamos redesenhar a resistência R4 de 4 ohms e agora a série de 2 e 4, 6 ohms. O circuito final será um circuito paralelo com uma resistência de 4 ohms e outra resistência de 6 ohms. Então vamos calcular a resistência equivalente total é igual a 1 dividido por 4 mais 1 dividido por 6. Menor múltiplo comum de 4 e 6 é 12, então será 12 no denominador. 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 6 é 2, vezes 1, 2. Então 3 mais 2 é igual a 5, 5 dividido por 12. Então a resistência equivalente, invertendo as frações, 12 dividido por 5, 12 dividido por 5 é igual a 2,4. Portanto, a resposta do item é resistência equivalente 2,4 ohms. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau.